objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre a ferramenta Wiki, mas nas versões de Moodle 2.0 acima. Houve uma mudança na atualização do Moodle para a versão 2 que envolve um melhor acesso e um melhor trabalho com mídias, com uso de arquivos, de áudio, de vídeo, imagens, etc. O que a gente percebe é que a ferramenta Wiki ela é bem utilizada para construções de textos corporativos. As pessoas divididas em grupos ou a sala como um todo, e é uma forma tranquila das pessoas poderem construir um texto de forma coletiva. O que nós tínhamos com dificuldade na versão até 1.9 era a inserção de imagens, porque o Moodle ele não trabalhava bem com essa inserção. E muitas vezes, quando os usuários copiavam e colavam essas imagens, isso causava o travamento da Wiki. Vou mostrar para vocês uma pequena diferença de procedimentos que hoje facilita o trabalho e a visualização, e além do texto corporativo, do texto em si, nós podemos ilustrá-los com imagem. Acompanhe comigo, por favor. Nesta sala, eu tenho aqui uma Wiki de exemplo, e nela já está disponível algumas postagens feitas por mim, inclusive com hiperlink. Esta opção de hiperlink, a gente percebe pelos usos aqui no SEAD, da UFLA, nos cursos da UFLA, que ainda é pouco difundida. Para você ter um melhor entendimento, basicamente como são usadas as páginas colaborativas da Wikipédia, onde você tem o texto e termos onde você já tem uma segunda explicação. Esse termo ele vira um link e quando você clica nele, ele abre a página com aquela explicação ou com o assunto daquele termo. Isso pode ser feito também com a ferramenta Wiki, apesar que nós percebemos o uso de textos corriqueiros, textos contínuos, sem esses hiperlinks, essa oportunidade da gente referenciar uma página dentro da outra. Para fazer isso é extremamente simples, basta abrir dois colchetes, digitar a palavra e fechar dois colchetes. Quando você atualizar, vai aparecer esta palavra que ficou entre os colchetes duplos, elas irão aparecer já como uma forma de link. Clicando nela, aquele que está editando pode escrever o conteúdo. Então, eu posso colocar a definição de um termo usando esse hiperlink se eu quiser. Mas vamos voltar agora ao texto em si e o objetivo principal dessa nossa comunicação, que é falar sobre as figuras. Então, acompanhe comigo. Então, eu tenho aqui o texto. Se eu clicar em editar, eu tenho a possibilidade de acrescentar novos textos, apagar, mudar, fazer as alterações que forem necessárias. Então, eu posso fazer dessa forma. Clico em editar, espero o tempo para o carregamento dos arquivos e aqui vejo. Por exemplo, como eu mencionei sobre os hiperlinks, a palavra antiga e nova estão entre colchetes duplos e por isso que elas se tornaram hiperlinks. Eu posso digitar um outro texto e aqui tem uma mensagem para vocês. Novo texto digitado, deve-se evitar colar direto de páginas da internet e não se deve colar figuras diretamente. Vejam, um dos erros que ocorre muito de travamento da Wiki, aí precisa acionar o suporte, a área de TI aqui do SEAD, é quando as pessoas copiam e colam textos diretamente de páginas da internet ou até mesmo de editores de textos mais robustos como o Word. E com isso trazem códigos para dentro da Wiki. E esses códigos eles acabam travando a Wiki. Então, a pessoa que colou daquela forma, ela salva e os demais não conseguem acessar. O que é recomendável? O mesmo procedimento, isso não mudou apesar da versão ser do Moodle 2. Você deve digitar, de preferência num editor de texto mais simples, como um bloco de notas que não carrega esses códigos. Você digita o texto, copia e depois cola ou digita já dentro da Wiki. Se buscou referências da internet, pega o texto,
cola dentro do bloco de notas, faz os ajustes que forem necessários e depois você vai colar para dentro da Wiki, lembrando sempre de referenciar os textos que foram copiados da internet. Voltando então aqui ao Wiki. Para inserir uma figura é muito simples. Eu vou procurar esse ícone, esse desenho onde está inserir e editar imagem. Aparece essa segunda tela, eu clico em encontrar ou enviar uma imagem. Se eu não tivesse nessa tela onde eu já cliquei em enviar um arquivo, bastaria clicar aqui e eu tenho a opção de escolher um arquivo. É importante mencionar que a imagem ela precisa estar gravada no meu computador em extensões JPG ou PNG, que são aquelas aceitas pelo Moodle. Eu vou procurar a minha imagem e é importante dar um nome para ela. Eu vou dar o mesmo nome do arquivo. Tem um detalhe importante aqui. Vocês estão vendo todos os direitos reservados. Quando eu deixo nessa opção todos os direitos reservados, eu posso ocorrer num problema de pessoas que não são do mesmo grupo que eu acabar não vendo a imagem, ou até mesmo outros colegas do meu próprio grupo. Essa questão de permissões, de se o trabalho da Wiki vai ser visto por todos, somente pelo grupo, é uma escolha do professor da disciplina e essa configuração é feita pela equipe de TI que monta a sala. Então, o que a gente recomenda? Você deve deixar não nessa opção onde todos os direitos estão reservados. Acompanhe comigo novamente. Recomendamos que você deixe sempre nessa opção domínio público, onde qualquer pessoa terá acesso, ou seja, conseguirá visualizar a imagem ali colocada. Ela apareceu aqui na tela e eu bato em inserir. Ele manteve só uma pergunta aqui de confirmação e a imagem já apareceu. Eu vou salvar e aparecerá já o Wiki com o texto e a imagem. Esta, então, é a forma correta da gente inserir uma imagem. Então, jamais deve ser colado diretamente, copiado e colado. Isso não irá funcionar. Poderá travar o Wiki e nem a visualização da imagem poderá ocorrer. Então, é necessário fazer o carregamento desse arquivo. Para que a gente possa finalizar as nossas instruções, gostaria que você acompanhasse comigo novamente. Eu posso vir aqui na opção de histórico e tem, de uma forma simples, como eu acompanhar todo o versionamento, ou seja, quem que fez. Esta Wiki, ela já está na 15ª versão, como vocês podem acompanhar. E ele mantém essas opções, então algumas feitas por mim, outras feitas por alguém denominado aqui aluno 1, tem o horário, a data que foi feita, e eu tenho como retornar e acompanhar todo esse progresso relacionado ao Wiki. Para aqueles que vão trabalhar na mediação, é sempre recomendado algumas táticas, como pessoas podendo escrever com cores diferentes para facilitar os usuários iniciantes no trabalho com o Wiki, apesar do versionamento aqui ele ser fácil de ser verificado. É importante a gente respeitar o modo de trabalho e a organização do grupo, onde você pode ter um relator. Esse vai colocar as postagens e depois os outros vão trabalhar na sintetização, no resumo, na correção. Ou ao contrário, várias pessoas postam e depois uma pessoa vem e sintetiza, resume o que está sendo colocado. É importante que a gente respeite o modo de trabalho ali dos estudantes, né, das pessoas que estarão naquele grupo. De uma forma geral, para aqueles que já trabalhavam com a ferramenta Wiki, não houve grandes mudanças. Na minha avaliação, nós só tivemos melhoras desta nova versão. Então, o cuidado maior é esse e a tendência é não termos problemas de travamento, coisas que ocorriam com maior frequência na versão 1.9. Qualquer detalhe também pode acionar a equipe técnica do SEAD. Agradeço a participação, até uma outra oportunidade.